O Ministério Público deflagra operação para combater exercício ilegal da medicina em municípios do interior do estado. Programa convoca pais e responsáveis para a atualização das vacinas de crianças e adolescentes contra a Covid, poliomielite e outras doenças. Pesquisadores da Universidade de Oxford apresentam estudo para implementação de teste estendido de sangue para diagnóstico precoce de doenças graves em recém-nascidos. Vereadores de Natal e deputados estaduais iniciam votação das leis orçamentárias. TCU marca para janeiro deliberação sobre processo de relicitação do aeroporto Aloysio Alves. Um dos nossos repórteres direto das ruas de Natal e ainda os comentários políticos com Thaisa Galvão. A gente ainda vai mostrar as notícias do Mundial de Futebol do Catar com Thiago César. E ainda hoje, uma entrevista ao vivo com o secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier. E você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. Boa tarde, o Jornal do Dia está começando. E a gente começa a edição dessa quinta-feira, 15 de dezembro, do Jornal do Dia, falando sobre a vinda do ministro da Saúde hoje a Natal para o lançamento do Programa Nacional de Atualização da Caderneta de Vacinação. O objetivo é convocar pais e responsáveis para a atualização das vacinas de crianças e adolescentes. Uma das preocupações é aumentar o índice de imunização contra a poliomielite. Com a vacinação contra a poliomielite abaixo de 40% no município, o Ministério da Saúde vai lançar hoje, em Natal, o Programa Nacional de Atualização da Caderneta Vacinal. O secretário de Saúde, George Antunes, ressaltou a preocupação com os números baixos. Se teve um foco muito grande na vacina contra a Covid e esqueceram o cartão vacinal das crianças e nós entramos numa descendente muito preocupante, uma descendente gravíssima, onde os números de 2022 estão muito abaixo do esperado. E aí, se nós temos a reintrodução de qualquer que seja esse vírus no nosso país, as consequências são incalculáveis. São incalculáveis. Nós temos que nos prevenir. A vacina é a melhor forma de prevenir contra as doenças. Hoje o município vem adotando diversas medidas para impulsionar os números da vacinação para o público infantil. Atualmente a SMS disponibiliza vacina em todas as unidades básicas de saúde e também nos pontos extras de vacinação, imunizantes contra diversas doenças que estão dentro do calendário vacinal infantil. O secretário faz um apelo para que os pais e pessoas responsáveis possam levar as crianças aos postos. Nós temos aí mais de 80 unidades disponíveis, fora os pontos extras para facilitar a vida do cidadão. Nós temos o Via Direta, nós temos o Midway, nós temos o Partage Shopping. Colocamos agora na feirinha de Mirassol também mais um ponto. Estamos indo nas creches, nas escolas, colocando nossos agentes para fazerem a busca ativa. Temos feito um movimento enorme nos parques, em todos os lugares onde há possibilidade de reunião de crianças. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lança esse programa daqui a pouquinho, aqui em Natal. E a gente ainda vai trazer hoje informações ao vivo aqui no Jornal do Dia. Pesquisadores da Universidade de Oxford apresentaram hoje um estudo para implementação de teste estendido de sangue em recém-nascidos aqui no Rio Grande do Norte. De acordo com os especialistas, o teste é capaz de identificar mais de 100 doenças genéticas. A implantação do teste estendido de sangue em recém-nascido é capaz de identificar e fornecer diagnóstico precoce para doenças graves, mas tratáveis. O trabalho será realizado aqui no estado através de uma parceria entre o Centro de Pesquisas Clínicas de Natal e a Universidade Inglesa. O estado será o único do país a adotar o estudo. O rastreamento de doenças neonatais genéticas, como a gente tem o teste do pezinho aqui, só que lá nós estamos fazendo em 128 doenças. Já conseguimos abordar a população nacional na Bélgica e começamos com um projeto piloto no Reino Unido. E por que o
Rio Grande do Norte, porque nós temos centros de pesquisas bem avançados aqui. Eu conduzi várias pesquisas com o CPCLIN e o Centro Atena. Nós temos capacidade profissional e também temos uma população que tem realmente nos ajudado muito nesse recrutamento para diferentes projetos. No Rio Grande do Norte, inicialmente, o estudo será realizado em 2 cidades, Santa Cruz e São José de Mipibu. A escolha pelos 2 municípios se deu em função do alto índice de doenças genéticas causadas pela consanguinidade. O estado tem mais ou menos 27 mil partos por ano, então a gente teria 7 mil partos na cidade por ano, né? E 3 mil na outra. E São José, porque também representa a comunidade quilombola, está próximo ao litoral, mais ao sul, comunidades indígenas. Então isso permite que o estudo traga uma pluralidade de pessoas. O estudo pode viabilizar no futuro uma intervenção genética que pode retardar o avanço de doenças, viabilizando um tratamento precoce. Vamos imaginar uma criança que tem um defeito no DNA que impede de produzir o glóbulo vermelho perfeito. Então você poderia intervir aí e ela começar a produzir os glóbulos vermelhos perfeitos. Entendeu? Então isso é intervenção genética. Intervém no gene da criança e ela passa a produzir aquilo que ela não tem e se cura da doença. A verdadeira revolução na medicina. Atualmente, o Sistema Nacional de Saúde do Brasil oferece apenas uma triagem para a população de recém-nascidos, através de um exame que é realizado do 3º ao 5º dia de vida, conhecido popularmente como teste do pezinho, e que abrange basicamente 6 doenças. É algo extremamente revolucionário você pensar que com uma gota de sangue, o que a gente consegue hoje identificar 6 patologias que já está no protocolo da política pública no Brasil e todos os municípios já é aplicado, nós podemos partir para quase 50 na segunda fase e chegarmos a uma etapa de 120 patologias. Então, é de fato um momento de muita esperança para essas famílias que nunca tiveram a oportunidade de diagnóstico precoce. Verdade. E os anestesiologistas que atendem pelo Sistema Único de Saúde suspenderam hoje os atendimentos nos hospitais e também nas clínicas no Rio Grande do Norte. De acordo com a cooperativa dos profissionais, a medida ocorre para cobrança de uma dívida gerada pelo atraso nos pagamentos do governo do estado e também da Prefeitura de Natal. A Secretaria de Saúde de Natal nos informou que tem feito um esforço para realizar os pagamentos mesmo com atraso. O titular da pasta, Jorge Antunes, defendeu o diálogo com a categoria. E a Secretaria Estadual de Saúde nos informou que está trabalhando para encontrar os meios necessários de atualizar esse pagamento junto a representantes dos anestesiologistas, tanto com relação ao contrato em parceria com a Prefeitura de Natal, como também nos contratos feitos diretamente com a cooperativa e o Estado. De acordo com a CESAP, foi feito o depósito de uma parcela mensal ontem e uma reunião com a cooperativa e a gestão municipal vai discutir o assunto e, lógico, a gente espera que isso aconteça e que as cirurgias possam continuar sendo feitas. E depois de uma reunião com o presidente da Inframérica, a governadora Fátima Bezerra teve audiência ontem no Tribunal de Contas da União para tratar sobre o processo de relicitação do aeroporto Aloysio Alves em São Gonçalo do Amarante. O ministro Haroldo Cedrais confirmou que o processo foi concluído e irá para a pauta deliberativa do TCU. O ministro Haroldo Cedrais acaba de nos comunicar que o seu parecer está concluído e, portanto, ele vai colocar em votação na primeira sessão a ser realizada no Tribunal de Contas da União, exatamente na segunda quinzena de janeiro. A nossa, mais do que expectativa, confiança, é de que o parecer vai ser aprovado pelo plenário do TCU e, portanto, nós estamos dando agora um passo fundamental para acelerar o processo de conclusão, de relicitação do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. O que é que isso significa? Significa os preparativos para que o leilão aconteça,
para que apareçam os novos investidores e que seja escolhido exatamente aquele que vai operar o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, trazendo os investimentos necessários para que o aeroporto possa cumprir com a sua vocação, que é promover o desenvolvimento do nosso estado, com foco principalmente na questão do turismo. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lança o programa de atualização da carteira de vacinação aqui em Natal. E a nossa repórter Jacis Oliveira está agora no Via Direta, ao lado do ministro Marcelo Queiroga, e a gente vai conversar com ela, que também está com o prefeito Álvaro Dias. Boa tarde, Jacis. Por favor, conversa aí com o ministro e pergunta a ele da importância do lançamento desse programa hoje aqui em Natal. Boa tarde, Micarla. Boa tarde para todo mundo. Pois é, eu estou muito bem acompanhada aqui para falar sobre um assunto muito importante, né? Vacinação, principalmente para o público infantil. A gente vai direto agora conversar com o ministro, que para não atrasar tanto a agenda dele aqui, ministro, um assunto importante, uma campanha lançada aqui em Natal. Por que escolher Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer o lançamento dessa campanha nacional? Primeiro porque Natal é uma cidade maravilhosa e é sempre um prazer voltar a Natal. Temos um contato permanente com o prefeito Álvaro Dias, e estamos trabalhando para fortalecer o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde da cidade de Natal. A campanha de vacinação contra a poliomielite é a prioridade número 1 para as nossas crianças. Nós sabemos que a cobertura vacinal, de uma maneira geral, ainda não atingiu a meta. A meta é vacinar 95% das crianças até 5 anos com o esquema vacinal da polio. E vamos fazer isso juntos. Vinha com o Álvaro conversando desde Brasília e queremos pedir ao papai e à mamãe que traga o seu filho para vacinar contra a polio. Vocês que são pais jovens não conhecem essa doença, mas eu e o Álvaro conhecemos, e nós não queremos as crianças nem de Natal, nem do Rio Grande do Norte, nem do Nordeste, nem do Brasil, com poliomielite. Ok, ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Eu vou deixar aí o senhor seguir com a sua agenda e vou aqui conversar com o prefeito. Ok. O prefeito, uma situação importante, além da campanha de vacinação, entrega de 7 ambulâncias aqui para o município. Pois é, a entrega de 7 ambulâncias, e o ministro traz mais novidades. Ele está ampliando, aumentando o teto, ou seja, o repasse mensal de recursos do Ministério da Saúde para a Prefeitura Municipal. Ele tem dado um apoio importante para que possamos viabilizar a construção do Hospital Municipal. Então, tudo isso são recursos que chegam a Natal através do Ministério da Saúde para apoiar, para melhorar, para incrementar, para modernizar o atendimento da saúde que nós prestamos à população, e que com o aumento desses recursos agora vamos ter muito mais condições de fazer, inclusive de realizar o nosso sonho, que é o sonho da população de Natal, que é construir o nosso hospital municipal. Qual a previsão para o início dessas obras, desse hospital, prefeito? Olha, a obra deve estar sendo licitada agora. Eu conversei com o pessoal da equipe de licitação da Prefeitura. Eles devem estar iniciando aí o processo de licitação e em breve, depois de licitada, estaremos iniciando a obra prevista para iniciar e concluir em 18 meses. Então, 1 ano e 6 meses para que nós possamos construir o novo Hospital Municipal da cidade de Natal, que eu quero, acredito, confio, luto, e é um sonho meu que eu pretendo realizar. Prefeito, Micarla vai fazer uma pergunta lá do estúdio, eu vou aguardar aqui e repasso a pergunta para o senhor, parece que o senhor aguarda só um pouquinho. Pois não, Micarla? Jacis, agora mudando um pouco de assunto, por favor, pergunta ao prefeito de Natal se tem alguma novidade agora, nos próximos dias, para o Natal em Natal, que a população, né, sempre espera tanto por esse período aqui na nossa cidade. Certo. Prefeito, a pergunta é o seguinte, existe alguma novidade aí para as comemorações do Natal em Natal? É isso que a Micarla está te perguntando. Olha, sobre as comemorações do Natal em Natal, realmente eu estou um pouco desligado, mas eu estou em Brasília esses últimos dias, porque aí também são os últimos dias do atual governo, o governo federal, que tem apoiado muito a cidade de Natal, e essa tem sido a nossa prioridade. Inclusive, essa grande vitória agora, que foi o aumento do teto
repasse mensal de recursos para a saúde, o apoio do governo federal declarado importante para a construção do hospital municipal. Isso, para mim, é o melhor presente de Natal que eu, como prefeito, poderia receber. É a confirmação de que vamos viabilizar, que vamos aportar para o município o aumento desses recursos. E aí, com certeza, aumentando os recursos, tendo mais dinheiro, vamos poder modernizar, melhorar, ampliar os serviços de saúde para o nosso município, que, a meu ver, eu como médico, como gestor, como prefeito de Natal, é o mais importante que a gente pode fazer pela nossa cidade. Ok, prefeito, muito obrigado. Vou deixar o senhor seguir aí na agenda com o ministro. Micarla, só para finalizar, a gente vai dar uma palavrinha aqui com o secretário de Saúde, que vai reforçar a importância dessa vacinação contra a pólio aqui em Natal, secretário. Primeiro eu queria dizer que os detalhes sobre o Natal e Natal vocês podem conseguir também com o Dácio Galvão. Vocês podem até uma entrevista interessante. Em relação à vacinação, vamos reforçar a importância. A vacinação, a importância já foi bem debatido, né, pelo ministro. Nós temos percebido uma baixa procura da população, principalmente de 2019 para cá, né? Exatamente, mais precisamente no início da pandemia, em 2020. Nós percebemos que houve uma ênfase muito maior na Covid e a população, em geral, acabou esquecendo o cartão vacinal das crianças. E hoje nós temos uma preocupação adicional, não só com a Covid, porque nós já consideramos ela sob controle. Então agora nós precisamos evitar que outras doenças, outras viroses, elas entrem, voltem a circular no nosso país. E isso coloca em risco toda a nossa população, principalmente as crianças. Ok, muito obrigada, secretário. Vou também deixar o senhor seguir, Micarla. Eu devolvo aí para você, que o nosso tempo estouradíssimo, mas devolvo para você aí nos estúdios e a gente vai continuar acompanhando essa agenda do ministro da Saúde aqui em Natal. Obrigada, de Assis Oliveira, pelas suas informações do ministro Marcelo Queiroga, informações do prefeito e também do secretário de Saúde do município. E não perca ainda hoje uma entrevista ao vivo com o secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier. E a seguir, Câmara inicia a votação da lei orçamentária do município de Natal. Você sabe que você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia volta já. De volta com o Jornal do Dia, e o plenário da Câmara Municipal de Natal começou a apreciar e também votar as emendas destinadas à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. Das mais de 1.000 emendas apresentadas pelos vereadores, mais de 200 foram consensuais e aprovadas ontem mesmo, no primeiro dia de votação. Em plenário, 2 matérias encaminhadas pelo Executivo Municipal foram as mais debatidas. A primeira, uma lei complementar para a autorização de empréstimo para obras estruturantes no valor de 400 milhões. Teve o regime de urgência derrubado pelos parlamentares. Apenas uma capacidade de investimento, e esse empréstimo tinha dado como garantia aos agentes financeiros, os operadores de crédito público, Banco Brasil e Caixa Econômica, que seria o Fundo de Participação do município, que é vedado por lei, no caso o Supremo não aceita mais. E o banco aprovou parcialmente o projeto, mandando alterar o artigo 5º, dizendo que seria da sua conta corrente, das suas receitas tributáveis próprias. E isso foi o que o prefeito encaminhou para que fizesse essa alteração. Ao todo, 1.152 emendas foram encartadas à Lei Orçamentária Anual de 2023. Mais de 800 foram consensualizadas. Algumas ações que os vereadores entendem, por exemplo, se tem na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a questão de um plano de cargos, tem que ser colocada na Lei Orçamentária Anual para garantir a categoria, a implementação desse aumento salarial, por exemplo, tem que estar na LOA. Então são esse tipo de matérias que os vereadores inspiram e traz para emendas aqui na Lei Orçamentária Anual. O orçamento do município para o próximo ano prevê uma receita superior a 4 bilhões de reais. São 392 milhões de reais a mais do que o valor destinado para 2022. Para a oposição, as principais proposições devem ser voltadas para ações sociais. Existem emendas que são muito importantes. Eu destacaria um tema que aqui é histórico do nosso mandato à luta, que é a questão da dignidade menstrual. Já é lei, a lei foi sancionada, nós inclusive cobramos muito este ano, porque este ano já havia orçamento e já devia estar sendo executado. Nós mais uma vez estamos garantindo o orçamento e queremos que a partir do próximo ano os absorventes estejam sendo entregues a toda pessoa que precisa.
E a votação das emendas à lei orçamentária municipal vai ser retomada na sessão da Câmara Municipal, que vai acontecer essa tarde. Hoje também a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei orçamentária anual da administração estadual. O texto foi aprovado com as emendas encartadas pelos integrantes da comissão, que se reuniu extraordinariamente para votar, analisar, discutir e votar. O projeto seguiu direto para o plenário para discussão e votação definitiva ainda hoje. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera a lei das estatais, o que na prática facilita indicações de políticos para cargos de alto escalão em empresas públicas. A mudança foi aprovada logo depois que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O texto diminui de 36 meses para 30 dias o período de quarentena para pessoas que tenham atuado em partidos políticos ou em campanhas eleitorais, para que eles possam passar fora, no caso, essa quarentena, para então poder tomar posse em algum cargo de direção de empresa pública e também de sociedade de economia mista. A mudança pode beneficiar também o senador Jean Paul Prats, do PT aqui do Rio Grande do Norte, cotado para assumir o comando da Petrobras. E lógico, quero saber a opinião da nossa comentarista política, Thaisa Galvão. Vamos lá comigo, boa tarde, Thaisa Galvão. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Jornal do Dia. E aí, estava nos planos essa questão do Mercadante poder ser utilizado no BNDES? E o que você acha dessa mudança de não mais 36 meses depois que você está em algum partido político ou atuando em alguma campanha eleitoral? No caso do Aloysio Mercadante, ele coordenou a campanha eleitoral do presidente eleito Lula. O que você acha? Você acha isso normal ou já são leis, já são aí coisas que estão acontecendo, sendo modificadas para se adequar ao novo governo eleito? Boa tarde, Micarla. Boa tarde vocês que nos acompanham. Micarla, essa lei das estatais, ela já vinha sendo mexida há muito tempo. O Centrão, sempre muito burro, sempre muito de olho em cargos no governo, já vinha tentando mexer nessa lei das estatais há bastante tempo, né? Então, essa lei, inclusive, já tramitava na Câmara. Ela só foi tirada agora, né, de acordo com essa questão de Mercadante assumir o BNDES, prova que para mim, ela tem duas interpretações. Ela prova que o presidente da Câmara, Arthur Lira, já está muito afinado com o Lula, como ele era muito afinado com o Bolsonaro, e mostra que também que o Centrão está ganhando aí nessa história, né? Então, o Centrão sempre quis alterar isso, e aí facilita aí a vida de quem está na política e precisa de um cargo ali nas empresas públicas e nas agências reguladoras. Abre portas para a Petrobras, abre e não abre, porque quando o presidente Temer assumiu, ele criou uma nova ferramenta de vedação para blindar mais ainda as indicações da Petrobras, Micarla, e aí continua ali 36 meses, mas só para quem trabalhou em campanha, quem estruturou campanhas e quem presidiu partidos. Aí a gente pensa na Petrobras, pensa no nome de Jean Paul Prats. O senador Jean Paul Prats, ele foi vice, foi suplente na campanha passada agora, né? Foi indicado suplente de senador, não ganhou, mas em 2020 foi candidato a prefeito. Mas aí, Micarla, já há quem diga, já fontes ligadas a esse assunto já dizem que não pega esse caso da Petrobras, que Jean Paul Prats não seria afetado por essa lei, porque ele não trabalhou, não estruturou campanhas e nem presidiu partidos. Vamos aguardar até onde vai, Micarla, porque essa vedação da Petrobras criada por Michel Temer não foi respeitada pelo presidente Jair Bolsonaro quando fez indicações, quando fez nomeações no Conselho de Administração da Petrobras. Ele passou por cima, atropelou a vedação e nomeou pessoas do Conselho da Petrobras. Então, Micarla, vamos aguardar. O nome do senador Jean Paul Prats continua ali cotado para ser presidente da Petrobras. Existe esse imbróglio que já se Mercadante foi, a porta está aberta, acredito,
que não terá nenhum problema, ainda mais diante dessas informações de que, no caso de candidato, não é afetado por essa definição. Carla, então vamos aguardar se o Rio Grande do Norte vai contar com um presidente da Petrobras. Thaisa Galvão, obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal do Dia. Amanhã tem mais comentários políticos aqui com a gente. Obrigada. E a seguir uma entrevista com o secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier. Você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia volta já. De volta com o Jornal do Dia e o projeto que prevê aumento da alíquota de ICMS no Rio Grande do Norte está tramitando na Assembleia Legislativa em meio a posições divergentes de entidades do setor produtivo, e a gente chamou aqui para uma entrevista ao vivo sobre esse assunto para esclarecer melhor para a gente o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, que já está aqui no nosso estúdio e vai com certeza falar mais com a gente. Boa tarde, secretário, um prazer tê-lo aqui conosco. E eu quero começar perguntando, esse projeto, lógico que todo projeto, tudo que aumenta, né, um imposto é visto com maus olhos. Todo mundo olha e diz, eu não acredito, lá vem aumento. Mas esse projeto encaminhado pelo governo do estado, qual é o lado positivo desse projeto e por que o governo está apostando tanto nele? Boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores do Jornal do Dia. É preciso contextualizar. O governo enviou esse projeto para a Assembleia Legislativa devido àquelas desonerações que aconteceram, principalmente na gasolina, na energia e na telecomunicação. A gente, no ano de 2022, Carla, nos 4 meses que sucederam essa alteração nas alíquotas do ICMS, a gente já teve uma perda no meio do ano fiscal de quase 300 milhões de reais. Se a gente multiplicar por 3, né, se a gente está falando de 4 meses, para chegar em 12 meses, a gente projeta para 2023 uma perda quase na casa de R$1 bilhão. Nós não temos condições de arcar com essa projeção de prejuízo. E é sempre importante dizer que desse 1 bilhão, 250 milhões de reais são repassados aos municípios. Então, o prejuízo vem para o cofre do governo do estado, mas vai também para os 167 municípios. Então, o governo enviou um projeto para a Assembleia Legislativa recompondo, eu digo sempre recompor, não digo aumento, porque esse aumento que nós estamos falando, ele aumenta de 18% para 20% a alíquota modal, que é a alíquota padrão do ICMS, mas também ele reduz de 18% para 7% a alíquota dos produtos que fazem parte da cesta básica. Aí como seria isso, secretário? No caso, nós teríamos, de uma forma bem clara, uma redução no preço da cesta básica? Da cesta básica, sim. Né? Que a carga tributária, efetivamente, hoje aqui no estado, dos produtos da cesta básica, ela é de 12%. Nós estamos reduzindo para 7%. Então, esses produtos, feijão, arroz, por exemplo, eles terão uma tributação menor. Já os demais produtos, a gasolina passaria de 18% para 20%, roupas passaria de 18% para 20%. Então, é uma forma que o governo buscou para equilibrar essa recomposição das nossas receitas sem onerar tanto os principais produtos que estão na mesa dos norte-riograndenses. Então, quer dizer, esse é um ponto positivo. Esse é um ponto positivo. E isso só é possível havendo o aumento e incremento do outro lado? É lógico. A gente está tratando de um projeto de lei que busca reequilibrar as nossas finanças. Carla, a gente viveu até muito pouco tempo aqui no Rio Grande do Norte, até 2018, uma era de salários atrasados, que o servidor público nem sabia quando ia receber o salário e qual ia receber. E isso impactou a economia do estado. Então, a avaliação do governo, e foi isso que a gente levou, inclusive, para as entidades empresariais, é que essa recomposição das alíquotas, nesse momento, e também, principalmente, é importante dizer isso para a população, a gente está propondo o aumento para 20% só em 2023. Em 2024, essa alíquota já retornaria a 19% e em 2025 a 18%. A gente precisa se preparar para enfrentar esse ano de 2023
para que a gente não tenha esse déficit que a gente está projetando de R$1 bilhão nos cofres do Estado e dos 167 municípios aqui do Rio Grande do Norte. E aquela coisa, né, secretário, não adianta, é que nem a casa da gente, né? Quando cai, você tem um salário e você começa a receber menos, você tem que cortar. Então tem que se ver de uma outra forma onde se aumente a receita para que aquilo que está saindo não impacte tanto. É mais ou menos isso que está acontecendo? É mais ou menos isso, foi perfeita a sua comparação, mas tem uma pequena diferença. Na nossa casa, a gente consegue cortar uma saída para o cinema. A despesa pública, ela tem uma característica rígida. Você não consegue demitir as pessoas, não consegue reduzir salário dos servidores, e nunca que a governadora faria algo nesse sentido. Então, para você reequilibrar as contas, num contexto de perda que a gente está tendo como esse, é importante aumentar as receitas, e é isso que o governo está fazendo, recompondo a sua receita, e também sempre importante lembrar que recompõe as receitas dos 167 municípios do Estado. É isso que eu queria te perguntar agora. Existe uma estimativa de que os municípios do Rio Grande do Norte podem perder cerca de 197 milhões de reais em 2 anos se esse reajuste do ICMS não for aprovado. Isso o senhor acredita que isso de alguma forma está gerando dentro dos deputados, os deputados inclusive da oposição, eles estão pensando nesse momento, está tocando eles essa informação de que existe sim uma perda nos municípios, não é uma perda só do Estado? Com certeza, efetivamente as pessoas vivem nos municípios, né? E você ter uma possibilidade de recompor as receitas dos municípios com essa medida, ela vai sim levar um apelo maior para os deputados do nosso Estado, porque a gente está falando aqui não somente das receitas do governo do Estado, do Poder Executivo Estadual, a gente está falando da recomposição das receitas de todos os municípios do nosso Estado. Agora, secretário, só para a gente terminar, qual a expectativa do governo hoje nessa votação? Olha, o governo tem tentado sensibilizar os deputados, a matéria ela é muito sensível, a gente sabe disso. Estamos conversando com deputados da base do governo e também com deputados da oposição, e a gente espera, Micarla, que essa matéria seja aprovada ainda esse ano. Por quê? Se ela não for aprovada em 2022, ela não poderá ser aplicada em 2023, porque toda matéria tributária precisa respeitar o princípio da anterioridade. Então, para valer no ano seguinte, a matéria precisa ser aprovada no ano anterior. Então, por isso, o governo tem discutido com os deputados e espera que os deputados do Rio Grande do Norte, dentro de um senso de responsabilidade com as finanças públicas do Estado e dos municípios, aprovem essa matéria ainda esse ano. Secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, prestando esses esclarecimentos tão necessários num dia de uma votação tão importante quanto essa aqui no Jornal do Dia. Obrigada. Obrigado, Micarla, e boa tarde aos telespectadores do Jornal do Dia. Obrigada, secretário. E por hoje é só. Outras notícias você acompanha no Jornal do Dia, segunda edição, às 7h20 da noite, com Jorge Aneri. Ou a qualquer momento você pode acessar o nosso portal pontanegranews.com.br e saber todas as notícias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E você também pode acompanhar e ver toda a nossa programação no YouTube da TV Ponta Negra. Você, obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, fica com Deus e até amanhã, logo após o Patrulha. A gente espera você. Até lá.